a definição de borderline para um homem, uma vida caótica, um cérebro caótico, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O grande desafio para o border, eu acho, desafio de todos nós, mas para o border isso é um desafio mais intenso, é poder se ver de fora. Porque é um sequestro emocional que ele fica cego. Onde eu aprendi o que era sequestro límbico, na hora que eu aprendi Exatamente. que era isso, assim, agora entendi o que acontece comigo. Por isso que a gente fala, fulano ficou cego de raiva. Isso é muito típico de um sequestro emocional. Você não vê mais nada, né? Então, quando você consegue se ver de fora, você fala, nossa, desse tamanho, não, tudo bem, é legítimo o sentimento, mas não precisa ser desse tamanho. Isso é autorregulagem, que é maravilhoso. E aí, passado um tempo que eu tava com... Não, vamos ajustando, vamos de 200 em 200 gramas, tá? Hoje já estamos na dosagem legal. Aí teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim... Doutor, não aguento minha cabeça. Ela fica a milhão. Ela não para, eu não consigo dormir direito. Aí ele entrou com a quetiapina de longa duração. Uhum. XR. XRO, né? A gente chama. Aí foi onde que a gente... Aí parou Céu de aí. brigadeiro. Boa, porque... aquela coisa... Foi onde que eu comecei a pensar. Falei, cara, tem mais alguma coisa além do border. Uhum. Foi. E teve uma pessoa que tá mentoria lá na empresa que eu trabalho. Falou assim, por que você não faz um teste de QI? Teste de QI? Pra quê? Não faz, ficou. Tá bom, vou pagar uma avaliação neuropsicológica. Paguei. Apontou lá. Altas habilidades. Que não é uma coisa boa, mas é algo que traz também uma dificuldade maior de autorregulação. Porque assim, você acha que o que você sabe, todo mundo sabe. O problema das altas habilidades é o que é óbvio para você acha que o outro tem aquilo como óbvio. Eu não conseguia entender que o raciocínio ali, tipo, acalma, teu raciocínio tá um pouco mais ágil. E isso não é romântico, né? Não é romântico porque você começa a achar que o outro tá tirando onda com a tua cara. Assim, não é possível que não esteja entendendo. Exatamente. Não é possível. Então você começa a tomar como algo pessoal da pessoa querer te irritar. E não é, né? E aí você imagina, eu falo que tanto TDAH, o altas habilidades e o border, eles acabam bebendo da mesma fonte ali. Então eu tinha essa raiva que a pessoa não acompanhava, que acabava vindo pro border e estourava. Exatamente. Interessante você falar, porque assim, esse conceito de beber na mesma água é uma coisa que só vai aumentar daqui para frente, como o conceito de espectro, né? Eu concordo plenamente. Porque você tem de leve, moderado, grave, e essa coisa de beber na mesma fonte, porque assim, existem coisas que muito comum. Tem coisas em comum, né? Então aí acaba a gente misturando tudo. E eu sempre digo, por mais que tenha vários pouquinhos, tem um que é a base da essência. Eu falo, que eu falo. Falei com o Nairo uns tempos, falei, olha, eu sou 90% border. Uhum. Os outros 10% é outras habilidades. Exatamente. Acho que o que eu quero dizer com isso? O que mais me causa perda de qualidade de vida... Não são as altas habilidades. Né? E esse critério de perda de qualidade é fundamental, você identificar o primário, a fonte primária, né? E assim, na hora que eu comecei, que eu voltei a tomar medicação agora, que eu tava ali da DBT, eu falei, eu vou, mas nem que for uma pessoa, eu vou ajudar. Que legal. Eu vou ajudar. Foi onde que eu comecei o Borderline Homem. Eu fiz justamente como Borderline Homem pra, na hora que alguém pesquisasse, já aparecesse mais fácil. Isso mesmo. E fui. E assim, até hoje, agora eu tô começando a colocar um pouco mais
não é nem critério, mas didática, de alguma forma mais Organizar um organizada. conteúdo para que as pessoas possam ir pegando e também se desenvolvendo, né, de uma Isso. maneira. Mas, assim, nesse primeiro momento, era uma válvula de escape. É ali que eu colocava. Aí teve uma vez que eu ouvi que a definição de borderline para um homem ali, pode ser para mulher também, mas assim, eu falo por mim, que é uma vida caótica, um cérebro caótico. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então ali eu fui soltando várias coisas, então momentos que eu não tava legal, você vai ver que tem posts ali que não... Hoje, agora eu tô conseguindo organizar, colocando coisas mais, orientando o pessoal. As pessoas que me procuram, que eu procuro responder, lógico que eu tomo o cuidado e a responsabilidade de não... Claro. De Mas saber dizer o que falar. funcionou para você. Isso é super importante, né? E muita gente, algumas pessoas, principalmente as mulheres namoradas, que falam, meu namorado é assim, meu marido é assim. Então, aí você tenta ajudar ali, fala assim, olha, procura DBT. Exatamente. Depois você pode fazer o que você quiser, mas se forma na DBT primeiro, depois você... É interessante, né? Porque quando eu batia esse negócio da dialética, as pessoas, nossa, Bia, mas você agora fala disso. Eu falei, não, porque é antes de Cristo, depois de Cristo. Para tratar border, é uma coisa que você vê ali, se escancara na sua frente. Literalmente o border, ele vem sem essa psicoeducação. Exatamente. E não é falta de inteligência, ele consegue entender, depois vem um longo caminho. O longo caminho é aceitar, depois entender, depois praticar. São essas 3 etapas. São essas 3. Por isso que eu tô falando, isso aqui, eu, numa ordem de coisa, eu botaria na frente. Depois a Marshall. Sim. Como paciente, habilidades para paciente. Porque isso aqui é o mais difícil. Pelo menos eu vi com todos os meus pacientes. Eu tive paciente, quando eu falei do diagnóstico, me xingou, bateu porta. Estamos falando aí de 20 anos atrás. E eu, tudo bem, porque não era comigo. Era uma não aceitação. 2, 3 anos depois, batia na porta. Olha, aquilo que você me falou começa a me fazer sentido. Aí, se você não é um médico que prioriza o paciente, você fala assim, você então que se dane. Você saiu daqui batendo na porta, que se dane. Não é bem assim, né? Exatamente. Ele fez o que ele podia fazer naquela época.